tem apenas Flamengo e Inter já na segunda rodada do Brasileirão. Fico olhando esse time do Flamengo, Calvin Correa, e tá em crise. Olha as peças que tem o Flamengo, gente. Compara com a escalação do Internacional. Não. A diferença... Isso aqui, gente. E aqui tá com as opções, tá? Com as dúvidas. Dá uma olhada no elenco do Flamengo. Uma dúvida é Cebolinha ou Arrascaeta, tá? Ou a outra é o Royal Varela. Ou Carrascal. E outra, o Jorginho tá fora que tá suspenso, porque tem mais o Jorginho aqui. Hoje era aquele típico jogo que o torcedor do Inter já espera a derrota, tá? Espera a derrota, o Flamengo. Mas o Flamengo vem de 3 derrotas consecutivas. Minha leitura, o pior momento para enfrentar o Flamengo é um momento como esse, que o Flamengo precisa dar uma resposta em casa. Veja lá, o Flamengo hoje é muito superior ao Inter e a vantagem ela é natural. O resultado é natural do Flamengo, em primeiro lugar, favorito, e depois o Flamengo vencer. O Inter só tem uma chance de empatar com o Flamengo que é jogando bem, tá? Se o Inter jogar mais ou menos, não sequer empata, perde, porque o Flamengo é melhor. O Inter pode jogar mais ou menos contra o São Luís e passa, tranquilo. Quando o Flamengo jogar mais ou menos, perde, tá? Fala, nação, beleza? Chega mais, já peço a você que, por favor, se inscreva aqui, se não é inscrito ainda, deixa o seu like, muita gente esquece de fazer isso. E comenta também, galera, porque agora a gente vai ver o quê? Vamos ver, galera, a reação da mídia gaúcha a partida de hoje, né? Flamengo e Internacional, e eles ficaram assim impressionados, chegaram, né, até a destacar bastante a escalação do Flamengo, né? São vários jogadores de qualidade que irão atuar hoje e muito medo, né? Muito medo do que o Flamengo pode fazer, porque vem de 3 derrotas e hoje virou obrigação o Flamengo vencer, né? Vai descontar tudo no Inter. Então, créditos na descrição para a Band, né, donos da bola, e vamos agora acompanhar o que foi que eles falaram sobre esse confronto aí, projetando Flamengo e Inter no Maracanã. Vamos ver. Tem um jogo hoje, senhoras e senhores, no Maracanã. Esse Flamengo pressionado que a gente estava falando há pouco aqui. O Internacional precisando dar uma resposta depois de ter perdido na estreia do Campeonato Brasileiro. Tem apenas Flamengo e Inter já na segunda rodada do Brasileirão. Escala o Inter pra gente, o Flamengo também, Mon. Gamba, é um Internacional que está definido, com o time titular de Paulo Pesolano, a tendência de uma repetição da equipe que venceu o Clássico Grenal, mas com uma novidade e uma surpresa na lista de relacionados, com o Alejandro presente e Rodrigo Villagra ausente deste duelo contra o rubro-negro. O Alejandro, então, com tendência de iniciar o jogo no banco de reservas. É um Internacional que deve ir a campo com o Rocher, com Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Bernabé formando a defesa, Ronaldo sendo mantido na equipe titular, o volante respaldado pelo técnico uruguaio, ao lado de Paulinho, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e Rafael Borré. Este o provável time colorado para encarar o Flamengo hoje no Maracanã, jogo às 7 horas da noite. O Flamengo de Felipe Luiz, que vem de 3 derrotas consecutivas, deve ir a campo com o time base de Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas formando esta defesa. Pulgar, Everton Araújo e Carrascal no meio de campo, com Gonzalo Plata, Everton Cebolinha e Pedro no ataque. Ainda uma dúvida em relação ao ataque com Cebolinha e Arrascaeta, Emerson Royal e Varela na lateral direita, Vitão ou Léo Ortiz na zaga, mas este um provável Flamengo com Lucas Paquetá no banco de reservas. Fico olhando esse time do Flamengo, Calvin Correa, e tá em crise. Olha as peças que tem o Flamengo, gente. Compara com a escalação do Internacional. Não. A diferença... Isso aqui, gente. E aqui tá com as opções, tá? Com as dúvidas. Dá uma olhada no elenco do Flamengo. Uma dúvida é Cebolinha ou Arrascaeta, tá? Ou a outra é o Royal Varela. Ou Carrascal. E outra, o Jorginho tá fora que tá suspenso, porque tem mais o Jorginho aqui à disposição. Paquetá no banco. Paquetá no banco. Saúl ainda tá machucado. Saúl machucado, gente. É realmente outro patamar o Flamengo. Não tem 2 caras que eu acho que vão pra Copa, Danilo e Alexandro. Você vê que o futebol brasileiro é muito maluco, né? Bruno Henrique no banco. Tu vê que o futebol é muito maluco, né? Que as pessoas querem as coisas imediato. Você já viu que o Léo Ortiz já está sendo criticado? Pelo início de temporada? Cara, não tem nem um mês que o cara... Não tem nem 15 dias que ele saiu da pré-temporada. É uma loucura. Já estão duvidando dele. É saber que a crise do Flamengo é por causa da final da Supercopa e do glorioso, incrível e potente estadual do Rio. Antes conhecido como o torneio Caixa d'Água. É isso.
Tu lembra? Eterno presidente da Federação Carioca. Exatamente. Muito bem, mas Calvin Correia, eu aprendi com os mais velhos da Crônica Esportivo que o futebol é o esporte mais maravilhoso, onde nem sempre o melhor confirma o seu favoritismo e vence. Sim. Por onde que o Inter pode construir uma vitória surpreendente hoje no Maracanã, Calvin? Tentar aproveitar esse momento de instabilidade que vive o Flamengo, né? Porque o Inter, o que me preocupa mais é a defesa, né? É um Inter que ainda sofre muito defensivamente, que cede muitas oportunidades aos adversários. Se a gente for pegar aí a derrota para o Atlético Paranaense, o Inter toma um gol cedo e ainda dá mais 2 grandes oportunidades que o Viveiros perde. Contra o Grêmio, o Grenal, que o Inter faz 4 gols, mas sofre 2 e 2 gols dados, assim, né? Que o Grêmio nem precisou construir muita coisa para marcar. Então, para mim, essa é a grande preocupação que ainda existe no time do Inter. Vitor Gabriel, por exemplo, é um zagueiro que nesse momento acho que faz mais sentido colocar o Félix Torres, mesmo que não seja um zagueiro canhoto, mas faz alguma adaptação para ter os melhores. E para o jogo contra o Flamengo, com a mesma formação que tem fragilidades defensivas, me parece um risco. Mas ofensivamente, pelo menos é o Inter que está criando. A questão é converter, é ser mais efetivo nas oportunidades que cria, que é um ponto que o Inter vem pecando desde a temporada passada, que é um time que consegue criar as chances, mas desperdiça e depois paga caro lá no final. Então vai ter que ser o Inter mais efetivo hoje para conseguir um bom resultado lá no Maracanã. Sabe que eu tô com uma dúvida, Magrão? Acho que o Magrão vai me ajudar a sanar essa dúvida que eu tenho aqui. Hoje era aquele típico jogo que o torcedor do Inter já espera a derrota, tá? Espera a derrota, é o Flamengo. Mas o Flamengo vem de 3 derrotas consecutivas. Minha leitura, o pior momento para enfrentar o Flamengo é um momento como esse, que o Flamengo precisa dar uma resposta em casa. Qual é a expectativa da torcida do Inter para esse jogo, Magrão? O que vai fazer com que o torcedor do Inter tenha uma leitura ali de algo positivo que está sendo construído pelo Pesolano, sendo que o Inter vai enfrentar o todo-poderoso time brasileiro dos últimos anos, que é o Flamengo? Primeiro que o Inter vai com um modelo de jogo definido, já desde a chegada do Pesolano. Ele vai com os 11 que na cabeça dele ele entende que são os melhores, isso é importante. Porque ele vai dar sequência, esse mesmo time jogou o Grenal, esse mesmo time que ele acredita que é o melhor time dele, isso dá confiança para o jogador também. Pega um Flamengo, que se fosse aqui no Sul, o Felipe Luiz já estava sendo já execrado, porque o time que ele tem, ele não pode perder uma final de Supercopa do Brasil para o Corinthians. E aonde foi o Corinthians ganhou? Competindo com o Flamengo. E por mais que falem que não, a defesa, o Flamengo com a bola é muito forte com a bola, mas sem a bola ele tem fragilidades. Foi aí que o Corinthians explorou no contra-ataque, assim que o Fluminense explorou e assim que o São Paulo também explorou. E eu acho que é isso que o Inter vai fazer hoje também. Léo Ortiz e Léo Pereira com a bola, fenômeno. Então a moda agora, né? Zagueiros construtores. Para mim, zagueiro, volante tem que ser mais ou menos e se é tão bom, se é tão habilidoso para ser, não vai ser zagueiro, vai ser 10. Então, zagueiros construtores. Só que sem a bola, eles têm dificuldade. Quando eles estão tendo que correr atrás, eles têm dificuldade. E eu acho que é aí que o Inter pode se aproveitar. Conseguir sofrer o máximo possível, se defender bem, e quando sair forte contra-ataque, porque vai ter espaço para isso. Carlos Guimarães, vamos lá. Da mesma forma que eu vejo que o Inter tem que encontrar... Sabe qual é o grande desafio do Inter nessa temporada? O desafio nosso em relação ao Inter, do torcedor em relação ao Inter, é encontrar a realidade do Inter. Para mim esse é o grande desafio, é compreender a realidade. O que é compreender a realidade? O imaginário vem, né, e toma conta de mentes e almas dos torcedores do Internacional que assistem ao time e acham que o Inter vai ter... eu vi previsões de o Inter lutando por Libertadores e por título, porque tem o imaginário da grandeza do Inter. Eu acho super legal isso e respeito esse imaginário, mas eu tenho uma coisa que para mim é mais assim, preponderante, que é a realidade. O Inter precisa entender a sua realidade e cair nessas realidades. Vamos lá. O gauchão do Inter apresentou a equipe como a melhor campanha do campeonato. O Inter foi a melhor campanha do gauchão, né? O Inter enfrenta o São Luís no domingo e sem nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, soberba ou qualquer coisa do tipo, é um favorito assim de carreira, né? Absurdo.
Da mesma forma que eu não posso classificar um gauchão de nível baixo como um parâmetro para apresentar o Inter, eu também não posso classificar um confronto contra o Flamengo como um parâmetro para dizer se as coisas funcionam ou não. Veja lá, o Flamengo hoje é muito superior ao Inter e a vantagem ela é natural. O resultado é natural do Flamengo, em primeiro lugar, favorito, e depois o Flamengo vencer. Como o Magrão falou, como que o Inter pode chegar até essa vitória? Agora, é uma vitória que vai fazer com que o Inter tenha que jogar bem. O Inter só tem uma chance de ganhar do Flamengo jogando bem. O Inter só tem uma chance de empatar com o Flamengo que é jogando bem, tá? Se o Inter jogar mais ou menos, não sequer empata, perde, porque o Flamengo é melhor. O Inter pode jogar mais ou menos contra o São Luís e passa, tranquilo. Quando o Flamengo jogar mais ou menos, perde, tá? Então, de que forma o Inter tem que jogar? Inteligência e competição. Só isso que eu vejo. Calvi frisou um negócio, da mesma forma que eu concordo com o Magrão, que a defesa do Flamengo, ela é frágil. Gente, eu acho que o Inter tá produzindo legal, tá? Acho que o Inter tá jogando bem do meio pra frente. Mas pra mim, o Inter do meio pra trás continua vulnerável. Pra mim, o Inter ainda é frágil defensivamente. Também é um time fraco defensivamente. Fraco não, frágil, tá? Defensivamente. E se o Inter tem condições de explorar o Flamengo com esse ataque, cara, vai ter que desdobrar a defesa do Inter, velho. Porque senão perde, senão é um 4-3, assim, sabe? Eu hesitei muito, Luiz Mário Miranda da Silva, Quando começa assim... em externar essa minha opinião. Mas eu acho que chegou o momento, hoje, 4 de fevereiro, eu acho que a gente já pode falar sobre isso abertamente. Tu acha que eu te encorajei a isso? Talvez o teu retorno fez com que eu tivesse um alicerce para defender o que eu vou defender aqui agora. Manda ver. Tá? Calvin Corrêa possivelmente não vai mais falar comigo depois dessa tese. Eu acho que ele vai concordar contigo. Não vai concordar. Não vai concordar. Aqui, ó, bota aí o Luiz aqui, ó. Bota aí o Luiz. Aí. A prioridade do Inter, Luiz Mário, tem que ser o Campeonato Gaúcho. Não vai concordar contigo. Tem que ser o Campeonato Gaúcho. O que o Inter conseguir de pontos contra Flamengo, Palmeiras, nessa sequência difícil, é lucro. O que o Inter precisa agora é priorizar o Campeonato Gaúcho, parar o Super Grêmio, né? Cantado por todos como grande favorito do Campeonato Gaúcho, conquista o bicampeonato gaúcho, garante uma tranquilidade para a sequência na temporada e volta a focar no Campeonato Brasileiro. Por quê? Quem em sã consciência vai dizer que o Inter é favorito contra o Flamengo? Ninguém. Quem em sã consciência vai dizer que o Inter é favorito contra o Palmeiras? Ninguém. Quem vai ser o primeiro a criticar se o Internacional perdeu o Campeonato Gaúcho para o Grêmio? Todos vocês. Todos vocês vão buscar no gauchão a terra arrasada se o Inter perder o Campeonato Gaúcho. Foca no Campeonato Gaúcho, prioriza o Campeonato Gaúcho, usa essas rodadas do Campeonato Brasileiro mais difíceis para pontuar o que for possível. Ganha o gauchão. Essa tem que ser a prioridade do Sabe o que Internacional. acontece se o Inter pensar assim? Não vai pontuar o que dá. É muito perigoso. Simplesmente não vai pontuar no Brasileiro. É muito perigoso. Aí tu larga 5 rodadas com 0 pontos. Não, é Eu perigosíssimo. não entendi qual a tranquilidade que o Gamba citou de garante a tranquilidade. Não. Tu não vai somar ponto, Calvin. Tu tá rebaixado no final, Tá sendo velho. muito definitivo em perder os 5 primeiros jogos. O que eu tô te dizendo é o seguinte: prioriza ganhar o Campeonato Gaúcho e pontua o que for possível. Perder pro Flamengo é um absurdo? Não. Perder pro Palmeiras é um absurdo? Não. Perder pra Atlético Paranaense em casa é um absurdo? Aí Tendo que tá. vindo de uma vitória por 4 no Clássico Não, Grenal, não, reverteu a expectativa. Não, Gamba. Reverteu a expectativa. Competições completamente diferentes. O Inter não tivesse o grave que eu perder O pra Inter vitória do tivesse Grenal, tocado não- 4 no não, Grenal, senhor. vocês não tratariam A vitória- a derrota pro Atlético como vocês trataram, A Guimarães. vitória no Grenal não somou 3 pontos no Brasileiro. Mas ela iludiu o torcedor O que que é possível importa, atropelar o Atlético. o que importa é uma tabela de Brasileiro onde o Inter já entra com déficit. Agora tu tem o Palmeiras pela frente. Aí depois o Inter tem o Atlético Mineiro. O Remo fora. Aí depois o Inter tem o Remo. Cara, é pedreira, velho. É Tu não pode pedreira. priorizar. O que é pior, tu perdeu o Campeonato Gaúcho? Tu largar com 0 em 4? Tá bom, mas o 0 em 4 tendo gauchão ou não, 0 em 4 não, 0 em 3 tendo ou não gauchão. 4, tô botando o Remo Era uma junto. tendência, não Gamba, sei. é não muito sei, perigoso, Não sei. Gamba. É Não sei. perigosíssimo. Agora sim, Flamengo, Palmeiras, a derrota pro Atlético Paranaense, essa tu não busca mais. O que vier de Flamengo e Palmeiras é lucro. Onde é que tá o absurdo? Cara, o brasileiro, Gamba, a gente tá cansado de falar que vai ser um brasileiro muito difícil, muito competitivo. Mas assim, tu perder os 4 primeiros jogos do brasileiro é muito duro. Sim, e outra, gente. e será que o Inter tem todo esse time pra buscar?
os pontos para sair logo da zona do rebaixamento, aí que tá o problema. São 5 jogos em que Entendeu? A gente acabou de falar, o é Inter precisa natural contratar. perder. É natural perder. E para tu pontuar nesse jogo, por exemplo, difícil, ter essa pressão, prioridade, tem tudo. essa tua prioridade que tu tá colocando, Não dá pra priorizar. obrigatoriamente colocaria time reserva contra o Remo e time reserva contra o Atlético Minas. Pois é, galera. Então esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram a mídia gaúcha aí repercutindo, falando sobre esse jogo e dá pra ver que eles estão já jogando a toalha, né? Entendendo de que vai ser muito difícil o Inter vencer. E eu concordo com ele. Concordo com ele que é muito pior você enfrentar um Flamengo assim, né? Muito mais pressionado do que quando o Flamengo vem de várias vitórias, né? Porque quando o time geralmente tá ganhando muito, isso acontece muito com o Flamengo, cara. O Flamengo sempre acaba jogando já pensando que vai ganhar. Já joga naquele modo chamado pelo Mauro César, né? O modo banana. Começa a jogar ali achando que vai vencer a qualquer momento, isso não acontece. Agora, quando joga assim pressionado de várias derrotas, aí eles realmente não querem perder, porque sabem que se perder vai virar um inferno, né? Porque os torcedores vão cair em cima. Então, pro Inter agora esse jogo vai ser muito complicado, mas creio que agora que pode ser bom para o Inter é que o Flamengo tá voltando ainda, né? Fisicamente não estão tão bem, mas eu imagino que após essa derrota aí pro Corinthians, que foi humilhante na minha opinião, eles vão fazer de tudo para poder vencer essa partida. Mas é bom ver, né, como eles ficam preocupados, né, com o Flamengo, que com certeza tem um timaço, mas vai ter que se provar em campo hoje, porque o Inter também tem um excelente time, beleza? É isso aí, depois do jogo teremos mais vídeos aqui, tamo junto e até o próximo. Fui.